E aí, sétimo ano, tudo bem? Nós vamos agora para a nossa segunda aula sobre as grandes navegações. Então, na aula passada, nós vimos os acontecimentos que antecederam as grandes navegações, todos os fatos que colaboraram para que as grandes navegações ocorressem. Hoje nós vamos prosseguir com alguns detalhes a mais sobre as grandes navegações, começando pela aliança entre Estado, burguesia e igreja. Aliança é um acordo entre grupos. Neste caso aqui, o Estado representado pelo rei, a burguesia e também a igreja. Vamos lembrar que eu disse na aula anterior que depois da queda de Constantinopla, o comércio com o Oriente ficou comprometido, foi interrompido. Já não valia a pena mais comprar produtos orientais vindo por Constantinopla, uma vez que ele ficou muito caro. Então os europeus começaram a buscar novas rotas até as Índias para comprar esses produtos, para comprar as especiarias. Então, com isso ocorrerá o fim do monopólio de Gênova e Veneza que nós vimos na aula anterior. Se antes apenas os navegadores de Gênova e Veneza tinham condições de comprar os produtos orientais, com as novas rotas que estão sendo buscadas pelos europeus, agora outros países, outros lugares da Europa também vão poder comercializar esses produtos orientais, acabando com a exclusividade que Gênova e Veneza tinham. Bem, o caminho que eles vão escolher para poder buscar esses produtos no Oriente vai ser o périplo africano. O que é o périplo africano? É o contorno ao redor do continente africano. No próximo slide eu vou mostrar um mapa que vai ficar mais fácil para nós visualizar. Então, não tem outro caminho a não ser ir pelo Oceano Atlântico, contornar todo o continente africano até chegar no Oriente, até chegar nas Índias. Não tem outro caminho, porque por terra tudo está controlado pelos turcos. A passagem por terra é controlada pelos turcos. E como nós já vimos, os turcos vão encarecer bastante o produto e não compensa. Então o caminho escolhido vai ser o périplo africano. E aí, nós teremos a união de vários grupos que tinham seus interesses nas grandes navegações, como o Estado, a burguesia e a igreja. Começando pelo rei que representa o Estado. O rei absolutista, ele representa o Estado. Qual é o interesse do rei nas grandes navegações? Fortalecer a sua economia. Nós vimos na aula passada que no mercantilismo, que é o sistema econômico em que é administrado e liderado pelo rei, ele tem o objetivo de acumular riqueza, o objetivo de ter uma balança comercial favorável. Portanto, o rei tem a obrigação de fortalecer a sua economia e também de expandir o seu poder. Uma coisa está ligada na outra. Quanto mais rico, mais poderoso. Quanto mais poderoso, mais rico ele fica. Um segundo grupo importante é a burguesia, aquela classe, aquele grupo que estava diretamente ligado ao comércio. Então, a burguesia, como trabalha com o comércio, ela quer encontrar e vender essas mercadorias. Mercadorias em que existe pessoas com a necessidade de comprar. Ou seja, aquelas pessoas que geram a demanda, a procura por determinados produtos. E também a Igreja Católica. Nós estudamos também a Reforma Protestante, a Reforma Religiosa. Com a Reforma Religiosa, a Igreja Católica vai perder muitos fiéis. Então, com as grandes navegações, existe a possibilidade da Igreja Católica ir em territórios e em lugares onde ainda não existem católicos, onde ainda não existem pessoas que seguem o cristianismo. Então, territórios novos, grupos novos, é uma possibilidade de novos fiéis para a Igreja Católica. Portanto, haverá interesse da Igreja Católica nas grandes navegações. Então, esses três grupos, cada um com seus interesses, vão se unir, formar uma aliança, formar uma união para promover as grandes navegações. Então, a Igreja Católica queria conquistar fiéis e o primeiro país que vai entrar nesse processo vai ser Portugal. Então, agora nós vamos ver o pioneirismo português. Por que Portugal foi o primeiro país europeu a ir para as grandes navegações? Tá? Então, Portugal foi o primeiro nas grandes navegações. Vamos lá para os motivos. O primeiro motivo é que Portugal centralizou o poder nas mãos do rei mais cedo que os demais europeus.
O território de Portugal era ocupado pelos chamados mouros. Eram grupos que vinham da Mauritânia, na região da África, que eram islâmicos e dominaram Portugal e Espanha. Para expulsar os mouros da região de Portugal, os feudos, os senhores feudais que tinham Portugal, uniram seus exércitos e esse exército foi liderado pelo rei para poder expulsar esses inimigos. Nesta união nasce o Estado português, o Estado Nacional Português. Nós estudamos em matérias passadas o nascimento dos estados modernos nacionais. Portugal vai ser o primeiro. Tá certo? Então, a centralização do poder nas mãos do rei mais cedo. O rei tendo o poder nas suas mãos, ele controla o exército, ele controla as leis, ele controla a economia e, portanto, ele tem interesse em fortalecer a economia do seu território. Um segundo motivo é, como eu acabei de dizer, a unificação do território mais cedo. Uma coisa está ligada na outra. Quando os senhores feudais entregam para o rei o seu exército, a próxima etapa é entregar todos os territórios para que o rei possa comandar. Então, a unificação do território mais cedo. Com tudo isso, facilita o nascimento também de um grupo destinado ao comércio mais cedo. Em Portugal haverá, então, comparado com os outros europeus, a formação de um grupo burguês, de um grupo que vai especializar em comércio mais cedo que os demais. Lembrando que a burguesia ela vai ser um dos integrantes mais importantes das grandes navegações. Ela é uma das mais interessadas nas grandes navegações. E um outro fator importante é a localização de Portugal. Portugal está de frente para o Oceano Atlântico. E é pelo Oceano Atlântico que as grandes navegações vão ocorrer. Então, como ele está de frente com o Oceano Atlântico, é mais fácil para ele fazer essas navegações. Se ele seguir em direção ao sul, ele já vai chegar na África e fará o contorno da África. Portanto, a localização de Portugal é bastante importante. A burguesia portuguesa, como ela nasce mais cedo, ela também se enriqueceu mais cedo. Ela tinha mais dinheiro do que a burguesia de outros lugares. Portanto, com esse dinheiro que sobrava com os burgueses portugueses, eles investiram em novos navios, investiram em equipamentos, em treinar uma tripulação para navegar, porque tudo isso depende de conhecimento técnico, não são coisas simples de ser feitas. Então, investir em navios, investir em equipamentos, coisas que são caras e que dependem de muito dinheiro. Então, esta burguesia que nasce mais cedo terá dinheiro suficiente para investir nesses itens. O rei Dom Henrique, o rei português, ele era muito interessado na navegação. Então, ele vai ajudar da forma que o Estado pode para promover essas grandes navegações, fazendo o que nós já vimos no slide anterior, esta união entre o rei que representa o Estado, a burguesia e a Igreja Católica. Um outro ponto importante também é que em Portugal havia uma cidade chamada Sagres. Na cidade de Sagres havia um porto muito movimentado. E nesse porto, acabou com o passar do tempo se transformando num ponto de encontro de navegadores. Um lugar onde os navegadores trocavam informações, trocavam ideias, técnicas de navegação. Até pouco tempo atrás, era comum dizer que em Sagres havia uma escola de navegação. Hoje nós sabemos que nunca existiu uma escola de Sagres, uma escola para navegação. O que acontecia é que ali acabou naturalmente se transformando num ponto de encontro desses navegadores e eles acabavam trocando informações entre eles. E se alguém, claro, quisesse aprender a ser um navegador, aprender técnicas de navegação, o melhor lugar para ir para aprender seria a cidade de Sagres. Mas não existia uma escola formal para isso. Era um bom lugar para se aprender, mas de maneira informal, buscando informações com aqueles que sabiam mais. Então ali eles trocavam informações, técnicas de navegação, e por conta disso atraiu alguns profissionais que auxiliam bastante no processo de navegação, como os cosmógrafos, cartógrafos, mercadores, aventureiros. Então são todas pessoas que colaboram para o desenvolvimento das grandes navegações, na construção de mapas celestes para poder fazer a navegação pelo oceano,
naqueles que trabalham na confecção de equipamentos, ferramentas que são usadas nas grandes navegações, além de aventureiros que abrem mão da sua vida para poder ir para o desconhecido, por um trabalho tão perigoso e arriscado quanto a navegação. Portugal também, como foi o primeiro, optou primeiro também pelo périplo africano, ou seja, em fazer o contorno do continente africano para se chegar nas Índias. E à medida que eles iam avançando na costa africana, no litoral africano, eles iam construindo feitorias e fortificações para montar pontos de parada, para que nas próximas viagens os próximos navegadores já tivessem um lugar para parar e abastecer os seus navios com comida, com água, ter um lugar para descanso e também para depositar mercadoria, se for o caso. Com isso, eles também comercializavam com os habitantes locais. Passa a ter uma relação comercial com os africanos. Isso vai ser muito importante mais adiante, quando, por exemplo, começa o processo de escravidão africana. Então, eles já tinham uma relação comerciais com os povos da África, com os povos locais. Eles levaram ouro, pedras preciosas, marfim da África. Depois eles vendiam os africanos como escravos, como escravizados. Tá certo? Então, levavam o ouro, as pedras preciosas e o marfim, tiravam da África para vender na Europa e também pegavam os africanos para serem vendidos como escravizados. Agora, o primeiro obstáculo que os portugueses tiveram foi quando chegaram no sul da África. Como eu disse, o périplo é o contorno do continente. Quando chegaram no sul da África, eles não conseguiam passar. Era uma região de muitas tempestades, de correntes marítimas que jogavam o navio para o lado contrário à direção que eles queriam ir. Então, eles chegavam ali e não conseguiam mais. Então, chegaram até lá no sul da África, naquele contorno do continente africano e não conseguiu avançar mais. E com isso passaram a chamar aquela região de Cabo das Tormentas, por conta da grande quantidade de tempestade que tinha lá e da dificuldade que eles encontravam em ultrapassar aquela região. Com essa dificuldade, eles sabiam que se passasse pelo Cabo das Tormentas era possível chegar às Índias. Então era preciso passar por esse primeiro obstáculo, passar do Cabo das Tormentas no sul das Índias, do sul da África. Então eles nomearam esse lugar de Cabo da Boa Esperança. Pararam de chamar de Cabo das Tormentas e passaram a chamar de Cabo da Boa Esperança. Porque eles tinham essa boa esperança. E se caso conseguisse passar por esse lugar, por esse cabo, eles finalmente chegariam nas Índias, que era o seu principal objetivo. E aí, em 1498, Vasco da Gama vai chegar às Índias pela primeira vez na cidade de Calicut. Depois disso, em 1500, será a vez de Pedro Álvares Cabral chegar no atual território brasileiro. Vamos ver aqui no mapa. Esse aqui é o Vasco da Gama, que fez essa primeira viagem. Então, saíam aqui da região de Lisboa. Veja, Portugal é essa faixinha estreita de terra. Como eu disse anteriormente, de frente para o Oceano Atlântico. Tá certo? Então, vejam só. Até então, aqui está a Itália. Os navegadores de Gênova e Veneza vinham até aqui a cidade de Constantinopla para comprar esse produto. Mas toda essa região aqui está dominada pelos turcos, impedindo inclusive a passagem dos árabes por aqui. Então, por terra é inviável a compra. Nesse pedaço aqui próximo ao Egito, não havia passagem por água. Então não daria para fazer essa saída pelo Mar Mediterrâneo. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Se tivesse aqui uma passagem para sair aqui no Mar Vermelho, era possível chegar rapidamente na região das Índias, mas essa passagem não existia. Então a única opção era fazer esse contorno do território africano, do continente africano. Então esse contorno do continente é chamado de périplo africano. Veja que à medida que eles iam avançando, eles iam fazendo paradas, e será nessas paradas que eles vão construir as feitorias, as fortificações, para que nas próximas viagens tenham um lugar para abastecer navio e também depositar os seus alimentos, os seus produtos. É nessa parte aqui ao sul que eles tiveram a primeira dificuldade. Aqui que primeiro foi chamado de Cabo das Tormentas e posteriormente de Cabo da Boa Esperança. Havia correntes marítimas aqui que jogavam os navios na direção contrária à que eles queriam seguir. Por isso passaram a chamar de Cabo da Boa Esperança. Sabiam que se conseguissem fazer esse contorno do sul da África,
chegariam facilmente aqui ao território do Oriente. Mas quando chega 1498, este homem, Vasco da Gama, consegue fazer este caminho. E aí é claro que depois que o primeiro consegue, ele dará as informações para que os próximos navegadores também consigam fazer estas viagens. Então ele vai fazer esse contorno, vai construir mais fortificações aqui na costa da África, até chegar na cidade de Calicut, nas Índias, no Oriente. E fará então a primeira grande compra de especiarias sem depender dos mercadores de Gênova e Veneza. E Portugal terá um lucro gigantesco com essa primeira compra. E enquanto paravam aqui na costa da África, eles também já faziam comércio com os africanos, fazendo troca de produtos e já pegando africanos para serem vendidos como escravizados. Então, esta foi a viagem que Portugal começou e esse foi o pioneirismo de Portugal. Na próxima aula, nós vamos abordar as viagens espanholas. A Espanha vai tentar um caminho alternativo, um caminho diferente de Portugal. E aí na próxima aula nós vamos ver se Espanha teve o mesmo sucesso que Portugal teve em chegar nas Índias.